E lá nós tivemos o privilégio, na época, de entrevistar o prefeito lá de Pau d'Arco, que na época era o Expedito Sindor. E o próprio Expedito Sindor narra um contato que ele teve lá na cidade. O interessante é, no depoimento dele, ele ouvia as pessoas falar sobre os avistamentos, que tem muito na região, e ele, no pensamento dele, ele achava que poderia encarar essa situação. E quando ele viu o objeto, ele estava lá numa casa, estava tendo um aniversário, e ele teve que sair para fumar um cigarro, e foi até o fundo dessa residência que dava para uma serra, para um vale assim. E quando ele observou, tinha um objeto pousado a mais ou menos uns 50 metros, onde ele estava, no chão lá, o objeto com a luz muito forte. E aí ele se deu conta que era o aparelho, que é a expressão que se usa muito aqui no Piauí, Maranhão, do objeto que estava pousado lá. E aí ele, naquele momento, ele viu que não tinha condição de encarar aquela situação. Só a partir daquele momento é que ele reconheceu que não dava para ele, como ele se utiliza das expressões. Então lá nós conhecemos João Sérgio aqui, que está com as mãos levantadas, ele descreve, nessa região tem um rio chamado Rio Gameleira, onde nós fizemos vigília lá, e é onde as pessoas veem muito o objeto descendo o rio, passando, e ele estava numa pescaria lá quando ele viu o objeto, que também com uma espécie de tela na frente, chiando, né, com a luz muito forte, descendo o rio, no sentido leste para oeste. Imediatamente ele correu, se escondeu no mato, e viu, deixou o objeto passar, ele disse que o barulho é semelhante a uma chiadeira. Né? Interessante o depoimento dele. Esse outro senhor aqui, o Antônio da Cruz, ele tem um comércio próximo a esse rio, e muitas vezes ele diz que muitas pessoas chegaram lá no comércio dele apavoradas porque são perseguidas por essa luz. Então, tem muitos depoimentos, inclusive aqui o Evandro da Cruz diz que aqui é uma ponte que passa sobre o rio Gameleira, ele diz que muita gente nessa região corre em decorrência do aparecimento dessa luz.